Muito bem. A gente tem como medir? Tem. Nós temos como medir. Tá? Nós usávamos muito, né, Graça sabe, eu também, como é que nós usávamos essa escala de estresse para crianças, né? Tá feita pela Marilda Lippe e pela Maria Diva Monteiro Lucarelli. Essa escala, em 2018, ela recebeu um parecer desfavorável. E aí talvez vocês tenham até maiores informações, mas me parece que a própria Marilda está tomando, né, providências para torná-la novamente, né, para ter um parecer favorável, que a gente possa continuar aplicando, claro, com as devidas reformulações, mas que a gente possa não perder os ganhos que nós tínhamos. Sabe por quê? Porque essa escala, ela nos dava, vou mostrar aqui para vocês, no protocolo de apuração, isso aqui foi muito importante, isso era dado por essa escala infantil. Quais eram as reações quando eu aplicava aquele instrumento, eu ia ver quais eram as reações físicas no meu cliente, quais eram as reações psicológicas, qual era a pontuação disso no meu cliente, quais eram as reações psicológicas com comportamento depressivo no meu cliente e quais eram as reações psicofisiológicas. Isso aqui, para mim, era uma fonte para poder mostrar como é que o filho, né, do casal que tinha me procurado estava estressado. O que eles deveriam fazer, o que nós deveríamos fazer conjuntamente para diminuir esse risco de estresse. Ficou claro? Então, esse instrumento, não sei se a Graça tem alguma coisa a acrescentar. A experiência que eu tenho com esse instrumento foi muito positiva. Tomara que seja revalidado o quanto antes, porque me ajudava muito, primeiro, a poupar sessões e, segundo, ir direto ao ponto das necessidades da criança, sem precisar vencer de uma maneira mais difícil aquela resistência que os pais têm e que é explicável de serem julgados, punidos, como eles foram pelas gerações anteriores, né? Então, esse instrumento, ele é muito didático e ele ajuda a gente a elaborar uma estratégia emergencial, uma intervenção em crise com muito mais eficácia. Eficácia. Perfeito. Não é? Então, ficou claro para vocês? Então, eu espero também, acho que todos nós, né, Graça? Esperamos que ele seja logo revalidado, porque, né, teve um significado muito grande. Nós não podemos, para a clínica, né, não podemos usar, né, nem clinicamente. Não é isso? Que é uma coisa, né, nós agora estamos sabendo que nem clinicamente nós podemos usar esse instrumento. E é uma perda muito grande. Né? Agora, esse daqui, também feito pela Marilda Lippe, que é para adolescente, ele teve um parecer favorável. Né? Ele avalia o estresse na faixa de 14 a 18 anos, tá? São 44 itens relacionados às seguintes reações de estresse. Importante, quais são as reações psicológicas? Aqui eu também vou direto ao ponto. Reações cognitivas, fisiológicas e interpessoais. Então, ele vai medir quantitativamente o estresse na adolescência. Isso vai me facilitar o diagnóstico, né? Eu, como clínica, né, vai me facilitar o diagnóstico e também para os pesquisadores, tanto para clínicos como para pesquisadores, para identificar em que fase do estresse está o meu cliente, tá? Ou aquela população que eu estou pesquisando, tá? Então, são 4 fases. Nós vamos ver uma por uma, tá? A fase de alerta, a fase de resistência, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. Ok? Fala, Graça, ia falar alguma coisa? Não? Ok. Então, vamos lá. A fase de alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Vamos ver o que acontece, né, em cada uma dessas fases. O que significa cada uma dessas fases. Por exemplo, a fase de alerta. Gente, é o estresse positivo. É aquela produção dosada de adrenalina
que vai fazer com que eu tenha foco, com que eu tenha atenção, com que eu tenha concentração, que eu preste atenção nas aulas, que eu esteja disposta, ativa, motivada para a aprendizagem. Né? Quer dizer, esse estado de alerta, ele é muito positivo, ele faz parte dessas quatro fases, mas esse é o estresse positivo, palmas para ele, esse daí, eu preciso ter, né, querer que a minha criança esteja motivada. Então, vai precisar de adrenalina, vai precisar de cortisol, mas é numa dosagem adequada para não passar para a segunda fase. Porque se houver, né, um aumento, né, se a fonte do estresse se prolonga por dias, eu diria por mais de 5 dias, só 5, a criança tende a entrar na segunda fase. A criança e o adolescente, ok? A pessoa, né, tende a entrar na segunda fase. O que é, então, a fase da resistência? É a fase em que o corpo começa a entender, né, que o que ela está passando não me dá mais motivação, vem com uma ameaça. Tá? E aí o que o corpo faz? Como eu expliquei, naquele processo de equilibração, tenta restabelecer o seu equilíbrio natural. Só que a produção grande de cortisol, né, vai fazer, né, vai aumentar a vulnerabilidade daquela criança ou daquele adolescente a vírus e a bactérias. Quer dizer, a parte imunológica da criança, né, vai ficar diminuída, ela vai ficar exposta a vírus e a bactérias. E aí, ainda na fase de resistência, nós vamos ver surgirem pequenas alterações. Isso aqui todo mundo sabe, né? É a pelada, né? Começa a aparecer, o cabelo fica fraco, a unha fica fraca, né? Dificuldade também de digerir alimentos, né? A criança, o adolescente começa a ter enjoos, gastrites, azias, né? Como eu falei, o enfraquecimento das unhas, do cabelo, as peladas já acontecem nessa fase, e há um aumento da pressão arterial. Essa é a segunda fase, sair do positivo, tá? E já estou me sentindo ameaçada nessa segunda fase pelo estresse. Eu tento voltar ao equilíbrio natural, a minha homeostase, mas não consigo, porque a produção do cortisol é muito acentuada, do cortisol e também da adrenalina, né? Ok, gente? Ficou claro? A segunda fase ficou clara? O que faltou dizer aqui na frase de resistência é que a produtividade dessa criança, desse adolescente, cai drasticamente. Tá? Ele não produz, né? Ele além de não crescer, né? Ele, digamos assim, a produção dele vai diminuir, vai se atrofiar. Na terceira fase, que é a fase de quase exaustão, é a fase em que aí é grande a produção de cortisol. Quer dizer, a produção de cortisol está aumentando. A tensão vai exceder aquilo que eu consigo gerenciar. Eu não dou conta mais. Estou perdendo o controle. Eu não estou chegando, não consigo mais voltar ao meu equilíbrio natural, ao meu processo constante de equilibração. Né? As minhas defesas imunológicas vão começar a ser destruídas e vão surgir doenças. Quais são as principais na terceira fase, na fase de quase exaustão do estresse? Enxaqueca, as pessoas começam a ter crises muito fortes de enxaqueca, a ansiedade fica enorme, exacerbada, não consigo mais focar, né? Ter atenção. Se eu não tenho atenção, como é que eu vou ter concentração? Se eu não consigo nem ter atenção, não tenho. Aí eu começo a achar que estou com problema, olha lá, que eu estou com problema de memória, né? Se é uma pessoa mais idosa, ela estaria demenciando, ela começa a ficar preocupada, né, com as demências. Não, aqui o que está acontecendo é estresse que prejudica, né, essa memória, cria problemas dermatológicos, tá? Eu vou ter irritações na pele, acne aparece, né, acne, dermatite, a gente sabe o que é isso para adolescente, né? Uma espinha é uma catástrofe. Um adolescente, né? Ele tem uma espinha, ele fica desesperado porque abriu uma espinha. Quer dizer, e com isso declinam
as resistências física e emocional. E ele é levado, então, essa pessoa, esse adolescente, essa criança, à exaustão. Ele não consegue mais trabalhar, tá? Produzir. O que é, né? Qual é o trabalho do adolescente quando ele entra para a escola? Essa vida acadêmica, é o trabalho dele. A vida acadêmica é o trabalho, corresponde ao trabalho do adulto. O adulto entrar para a empresa, o adolescente, a criança e o adolescente entram lá na pré-escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, vestibular, ela é cobrada de uma forma absurda, não é? Então, ela muitas vezes, na fase já da exaustão, há uma incapacidade dela produzir o que ela produzia, né? E aí isso vai levar, então, né, ao que a gente chama atualmente de burnout, porque antigamente não era burnout, não. No 1800, quando essa situação apareceu, era estafa, né? Primeiro, em 1800 e poucos, chamava-se de neurastenia. Neurastenia. Hoje em dia ainda falam muito que é mimimi, né? O termo, né, seria uma equiparação mimimi, mas não é, né? A criança, o adolescente que está sofrendo lá as pressões do Enem e agora tem que ir para a faculdade federal, porque senão o pai não pode pagar a particular, não é isso? Então, ele entra, né, no burnout, que é o esgotamento total, né, e que é a fase mais patológica. A outra também a quase exaustão também, né, mas essa é chamada de fase patológica do estresse. É essa quarta fase de exaustão. Começam a aparecer doenças, né, o transtorno, a depressão, né? A depressão aí, ela assume assim uma proporção. Muitas pessoas deprimem, muitas pessoas vão ver refletidos esse estresse no aparelho, né, circulatório, né, pessoas que se descompensam, né, e que a pressão chega a 18, 19, né, as pressões, há um desequilíbrio, não é? Não é que a pessoa tem o problema, mas é o estresse. O estresse está causando esse problema. A pessoa precisa desestressar, né? A pessoa nós vamos ver o que fazer, né, para desestressar. Mas se não desestressou, se a pessoa não acordou para isso e acha que é malandragem, os pais falam, não, é malandragem, você não está trabalhando, você não está se esforçando, você é um vagabundo, não é isso? Então, gente, isso vai gerar realmente, né, problemas que o adolescente não vai nem produzir aquilo que ele produzia. Então, hipertensão, diabetes aparecem, artrite, infecções, úlceras, psorias e vitiligo. Até isso, essas doenças aparecem nessa quarta fase, que é a fase de exaustão. E aí, nós vamos ver na criança e na adolescente quais são os principais sintomas fisiológicos, qual é a importância de eu conhecer esses sintomas fisiológicos todos. É o poder. Quando eu vejo lá, né, faço lá uma entrevista com os pais e que eles falam que o menino está gago, né, está apresentando uma gagueira ou está apresentando dores de cabeça recorrentes, né, tá ficando com a visão embaçada, zumbido no ouvido, né? Quer dizer, eu poder mostrar para o pai como é que são os sintomas fisiológicos do estresse, né, que o filho dele está apresentando isso, né, esses sintomas fisiológicos, tá? E que isso tem consequências seríssimas para a vida dele. Quer dizer, quais são as consequências fisiológicas do estresse prolongado? Claro, afeta o sistema imunológico. O que quer dizer isso? Reduz a resistência da criança, tornando-a mais vulnerável às infecções e às doenças contagiosas. Quer dizer, né, esses sintomas fisiológicos acarretam isso, né, afetam o sistema imunológico. As doenças que antes permaneciam latentes, que podiam nem aparecer, elas podem emergir, elas podem ser desencadeadas, não é? Então eu vou ver que a criança ou adolescente, né, eu tive uma criança de 6 anos
6 anos, que mudou de escola, vinha de uma escola bastante, né, bastante criativa, que ela podia se expressar, e foi para uma escola bastante conteudista, maravilhosa, mas que preparava com 6 anos para o vestibular, tá? E ela tirou uma nota baixa em matemática. Ela tirou essa nota baixa em matemática e a escola disse: para com a flautinha que ela gosta de tocar, não tem mais aula de flauta. Para com a natação que ela gostava de fazer. Isso é um colégio maravilhoso, que é dito como maravilhoso, viu, Graça, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ela parou, em vez disso, vai botar psicopedagogo para pegar a matéria de matemática. Então, ela substituiu aquilo que ela gostava pelas aulas, quer dizer, aprendeu a não gostar de matemática também. Uma coisa prazerosa, virou para ela um sacrifício. Uma punição. Uma punição, e ela abriu uma úlcera, com 6 anos de idade. Nossa, que dó. O pediatra entrou também em ação, eu e o pediatra, né? E ela mudou de escola, mas levando a úlcera, né? Levando a úlcera. Os pais só... Que aí ela veio fazer terapia, né? Eles não mandaram, eles mandaram só para o psicopedagogo, é claro, mas eles estavam focados na aprendizagem. Eles não estavam focados, né, no desenvolvimento natural de uma criança de 6 anos. Tá? Então, diabetes, asma, problemas dermatológicos, alergia, bronquite, obesidade. Eu podia falar de cada um deles, né? Gagueira, tique nervoso, podem ser desenvolvidos durante os períodos mais difíceis para a criança. Então, essas todas são consequências fisiológicas, aqui, ó, né? Desses sintomas, né, fisiológicos. Tem todas essas consequências. Agora, quais são os principais sintomas psicológicos? Isso aqui estão arrolados inúmeros sintomas psicológicos, né? Eu poderia ler, mas não vamos... Depois vocês vão ver isso com calma, né? Quais são. Para quê? Quando o pai diz que a criança está apresentando isso, eu mostro como é que isso faz parte, né, do estresse infantil. Está lá, está rolado, está escrito nos livros, né? Sintomas psicológicos, dificuldades interpessoais. A criança tem inúmeros pesadelos quase diários, ela ficar teimosa, né? Ela ter um choro excessivo, né? Chora por nada, medo, terror noturno, tá? Então são todas questões, né? São todos sintomas psicológicos que têm consequências sérias, né? Quais são? Se ela tem esses sintomas psicológicos, ela vai ter muito mais dificuldade de atenção e concentração, né? Que são sinais típicos do estresse e que dão origem a quê? Aos problemas escolares. Aí ela vai apresentar, né, problema. A minha criança apresentou porque saiu de uma escola muito aberta, muito criativa, e foi para uma escola que com 6 anos visava ao vestibular. Tá? Agora, essa criança, né, que apresenta esses sintomas psicológicos, ela não tem condições, né, de prestar atenção, de se concentrar, né? E isso vai, então, né, nessa idade de 6 anos, 7 anos, né, tá entrando, né, de 5 anos, na alfabetização, 5, 6, 7, né? Então, isso vai dar origem aos problemas escolares e a criança acreditar que ela é o problema. Isso é que é o mais sério. Isso é o triste. É o trágico. É culpabilizar a vítima. Né, isso acontece muito. Né? Ela é que está criando isso, construindo isso. Né? E há uma tendência da criança e do adolescente, por essas razões, por não se sentir compreendido, né? Ou por, enfim, por ter aquelas questões, né? Aqueles sintomas psicológicos que não foram trabalhados, ele se tornar agressivo, desobediente, ou apático, desinteressado, irritado, né? A gente sabe que depressão causa muito isso, medos exagerados, né? E afeta também a habilidade de organização. Você vê logo, né, pela desorganização dos materiais escolares, dos cadernos, né? Eles não eram desorganizados. Isso aparece no mundo, a desorganização interna deles, né? As consequências psicológicas dos sintomas psicológicos não serem trabalhados devidamente, adequadamente. Tá? Então, continuando,
os principais distúrbios psicossomáticos, né? Eles vão afetar o sistema de atenção, né? O que acontece? Em vez de ter uma vigilância, eu vou ter uma hipervigilância na fase de alarme, né? Em vez de ser, né, uma vigilância, vai ser uma hipervigilância no sistema de atenção e uma incapacidade de manter atenção e ritmo de trabalho nas demais fases. O sistema de cognição também vai ficar muito afetado, né? Muitos pesadelos, pensamentos repetitivos na fase de alarme, na primeira, né? Vão começar a aparecer pesadelos, pensamentos repetitivos. Naquela fase, deveria ser de motivação, né? E memória prejudicada, né? Fantasia e substituição da realidade nas fases subsequentes, nas fases, né, da resistência, pré-exaustão e exaustão. Tá? Ficam prejudicados os sistemas de atenção, o sistema de atenção e o sistema de cognição, e também o sistema emocional, né? Vão aparecer logo na primeira fase crises, né, de medo, né? Vão começar a surgir ainda na fase de alerta, né? Passa do alerta que motiva para medo, teimosia, reações de ansiedade na fase de alarme, então alarme na primeira, né? E apatia nas outras fases. Ficou? E o sistema somático também vai apresentar distúrbios, né? Distúrbios psicossomáticos na fase de alarme, né? Que é a primeira, e sintomas corporais regressivos nas demais fases. Bom, eu falei das questões, né? Do que trouxe a criança e o adolescente para a minha clínica, né? Que eu preciso trabalhar isso com os pais, né? Para mostrar aos pais que o problema não é um problema, é do que o meio está fazendo com essa criança. O problema é um problema, o estresse é o que esse meio está produzindo. Então, eu, ao invés de penalizar, de punir a criança, eu preciso ajudar, eu preciso ensinar os pais a ajudarem essa criança a viver bem, a viver melhor. Né? Então, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu oriento um pai, né, para ajudar essa criança, esse filho está estressado, tem a ele 3 anos, a gente sabe que desde a gravidez, né? Nós vimos lá no início, que desde a gravidez ele já sofre o estresse do meio, não é isso? Ainda na gestação. Então, vamos ver o que eu ensino, né? Os pais precisam, né? Os pais, a escola, identificar o que está estressando aquela criança. Como é que eles vão fazer isso? Eu tenho que perguntar o que mudou na vida dessa criança recentemente. O que pode ter mudado que está sendo agente causador? Será que os estressores que estão vindo são proporcionais à idade e à maturidade dessa criança? Ou ela não tem, ela é um barquinho e não é um transatlântico para enfrentar esse estresse todo, essas intempéries todas? Será que precisa voltar ao acolhimento, ao porto seguro, não é? Dos pais e do psicólogo e de quem vai ajudar essa criança a se desenvolver saudavelmente? Quer dizer, primeiro eu tenho que identificar o que está estressando a criança. Depois, eu posso fazer isso, né, com a criança, observando desenhos e brincadeiras, que é a maneira da criança expressar, são as diferentes expressões da linguagem, né? Eu tenho o simbólico, eu tenho uma expressão, né, da linguagem através dos desenhos, uma expressão da linguagem através das brincadeiras, todas são expressões. Eu vou olhar, eu vou ter que ver, né, fazer o que a criança está representando ali naquele desenho, naquelas brincadeiras, né, e vou procurar diminuir a pressão que ela está sofrendo. Ela está, com certeza, percebendo a realidade como muito ameaçadora e eu vou pegar mais leve. Tá? Eu preciso, por exemplo, olha só, eu não tenho que dar só coisas muito difíceis. Eu tenho que apresentar para ela também coisas que são de solução mais fácil, né? Para que a realidade se torne menos ameaçadora. Né? Eu não vou, por exemplo, ficar discutindo eventos trágicos, né, na presença da criança. Ela é hipersensível. Né? Aquilo que a gente fala para o adulto quando está em estresse, não assiste televisão, não é isso? Não pode. A criança também, ela não pode ficar horas vendo desgraça, né? Tá bom que eu posso assistir uma vez por dia, eu não vou ficar desinformada.
Eu assistia a um jornal, mas tinha gente que na época da pandemia ficava o dia inteiro vendo quantas mortes, quem tinha morrido, quem não tinha morrido, se pegou alguém da família, se não pegou, né? E o filho que é médico, que está lá na linha de frente. Quer dizer, né? Eu não vou apresentar esses meus medos, né? Criança, tá certo? Esses eventos trágicos que aconteceram, então são lá estatísticas, porque ela é hipersensível e ela não tem capacidade para isso. Como é que eu posso ajudar mais? Conversando com ela, ouvindo a criança, sem crítica. Gente, isso aqui é a base de tudo, de tudo. Vocês viram isso quando nós trabalhamos na aula de desenvolvimento, né? Saber ter o diálogo, manter esse diálogo, ouvir. A primeira coisa é isso, né? É esse vínculo com a criança. Porque o diálogo, ele vai ventilar os sentimentos e vai ajudar a buscar soluções alternativas mais saudáveis. O diálogo. Eu vou usar também o lúdico, né? A brincadeira, né? Eu vou fazer não. Eu sei que a criança estressada, ela está funcionando abaixo daquilo que ela poderia, do próprio nível dela. Isso afeta a concentração. E por isso eu tenho que lançar mais mão das brincadeiras, do lúdico, não é isso? Porque ela está prejudicada. Essa criança está funcionando abaixo, então eu tenho que baixar as minhas expectativas. Eu sei que a concentração dela está sendo, né, ela está com menor concentração, então eu vou pedir menos, por exemplo, ter provas como tinha, né, na época da pandemia. Gente, as exigências continuarem, às vezes até por dificuldade da escola e dos professores também compreenderem esse momento, o número de tarefas que eram dadas, os professores também estavam estressados, não é verdade? Estava todo mundo estressado. Então, como é que eles iam, para não perder, né, o ano, né, eles tinham que dar muito mais, né, dar muito mais para materiais e enfim, aquilo que eu falei, não ensine só coisas difíceis, ensina coisa bem fácil para ela relaxar, para ela distrair, para descontrair, para ela ver que ela é capaz, né? E não faça cobranças, respeite o ritmo próprio da criança. O que mais? Eu vou envolver a criança. Isso é muito importante para a criança, para o adolescente, para o adulto. Envolver, né, a criança e esse adolescente em atividades físicas que deem prazer, que não sejam competitivas, que ajudem a pôr para fora a sua angústia, as suas emoções, a sua raiva, a sua teimosia, não é? Então, a atividade física é muito importante, ajuda demais, né? Vocês já viram em todas essas aulas que nós estamos dando o que nós não podemos, né, deixar de focar, né, na atividade física. Lembram do sono, né? A pessoa ter um sono, né, que seja um sono que faça com que as células, né, se renovem, né? A criança, o adolescente ter uma boa alimentação, né? Tem que cuidar dessa nutrição, tá, dessa criança para comer comida de verdade e desses conhecimentos. Acho que não faltou né? Ter tempo livre para brincar. E ter um tempo livre para brincar, usar isso que a gente está falando, né? O lúdico. É o que a Dinamarca está investindo muito, né? Proporcionar o tempo livre para a criança, para que ela incremente a sua autonomia, sabendo gerenciar o tempo livre, que é o que ela vai ter que fazer quando crescer. A vida toda, que é o que a gente fala, que é importante para a criança, para o adolescente, para o adulto, que é o ócio criativo. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela diz muito, quer dizer, essa capacidade, eu faço as minhas sínteses, as minhas reflexões, de tudo aquilo que né, a gente tem muita informação, né, mas qual é o momento que eu tenho para fazer sínteses integradoras disso tudo que eu estou vendo, o conhecimento está aí espalhado em tudo quanto é lugar, não é? Mas qual é o meu momento próprio? Não tem o professor, tem eu, tá? E com isso eu vou criar, eu vou ser criativa, não é? A partir disso que eu me reelaboro, tá? Eu sou capaz de fazer outras proposições, me tornar mais criativa, mais crítica, não é? Tudo isso. Tá? E tendo a presença de um adulto no ambiente.
Sim. Porque os pais, às vezes, confundem esse espaço como deixar a criança sozinha. E isso é um grande risco. Não, exatamente. Não é abandono, não é desamparo, né? Mas é o amparo saudável do diálogo, do estar junto. É o amparo de não fazer pela criança, mas de fazer com ela, atendendo, né, as dificuldades dela e superando, mostrando que ela é capaz, que ela vai conseguir, né? Se eu tenho desejo e tenho recursos internos e externos, eu vou enfrentar e vou conseguir. Se eu tenho desejo e tenho recurso, esse é meu mantra, sabe? Que eu uso muito na clínica. Eu explico, trabalhamos o desejo, trabalhamos o que são recursos internos e externos que eu preciso ter para quê? Para enfrentar o desafio, né? E para conseguir. Tá certo? Então, olha aqui é uma coisa simples, deixa eu ver um pouquinho mais de TV do que o usual, porque a mente relaxa quando é absorvida em algo. Né? São uma série, isso aqui está pontual, né? Ensine técnicas de relaxamento que ela possa praticar diariamente. Ensinar, gente, o sopra, né? Cheira a flor e sopra a vela. Né? Adulto faz, eu ensino na minha clínica também com adultos. Né? Vamos lá, cheira a flor e sopra a vela. Né? Fazendo a respiração profunda, o relaxamento muscular, o relaxamento mental. Como isso é eficaz para baixar, né, esse estresse. Olha aqui, eu falei aqui, providencia alimentação rica em sucos e frutas, isso é muito importante, comida de verdade, não é? E, finalmente, garanta à criança que essa situação estressante vai passar. Ela vai ficar boa como ela era antes. Porque estresse tem cura. Tá certo? A gente cura o estresse. Questão, né? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Reestabelecer a esperança na criança, que é a emoção positiva. Isso. E que ela vai conseguir. Tá? Porque estresse, realmente, ele vai passar se ela for cuidada, né, com esses cuidados que nós fazemos e outros mais, que ela vai ficar boa como antes. Né? Agora, continuando aqui, é uma orientação para pais e professores, né, de crianças e adolescentes, aí pegando a abordagem da psicologia positiva. Vocês vão ter uma aula de psicologia positiva,